louvores, oração, adoração ao Senhor. Nós nos encontramos nesse momento glorioso, que é o momento da sua palavra. E o Senhor venha cumprir a sua serva, a tua sangue, a família, Senhor, sua igreja, tudo que ela tem, tudo que ela se relaciona, esteja agora debaixo do sangue do Senhor Jesus mais uma vez. Que Satanás, Senhor, que cega o mundo, todo demônio com a sua palavra, que tenta desviar a nossa atenção, seja jogado por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua filha, mais uma vez, seja pronta do Senhor, e que ela tenha, Senhor, uma palavra do Senhor específica para a nossa igreja, porque estamos cedendo, Senhor, da tua voz. Usa mais uma vez a tua serva e a honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que honra é poder estar participando da obra de Deus, do propósito de Deus na vida dessa igreja, nesse lugar. Conforme a pastora falou, eu venho da comunidade cristã maior, lá em Pecoaçu. Meu pastor manda um abraço para os irmãos. E eu quero trazer para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Quantos aqui estão dispostos a ouvir e obedecer a voz do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 6. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 6. E a palavra de Deus diz assim: na minha Bíblia o título é Davi conquista Jerusalém. E a Bíblia diz assim: então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse aos seus soldados: odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Quem nos atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Amém? Nesse momento aqui do reinado de Davi, Davi estava até então reinando somente a tribo de Judá. E agora, com a morte do último filho de Saul, Isbosete, Davi é aclamado rei por toda Israel. E nesse momento todas as tribos se reúnem, eles conferem, eles na verdade honram Davi, reconhecem Davi como rei, e finalmente a unção recebida lá, quando ele ainda era um jovem, agora se cumpre na vida de Davi, tornando ele não somente rei de uma tribo, mas agora rei de toda a nação de Israel. Existem palavras liberadas do Senhor a nosso respeito, para a nossa vida, para a nossa casa. Palavras antigas, promessas antigas, e que vão se passando os tempos, as situações, as circunstâncias, os problemas dos anos, e parece até que Deus se esqueceu. Parece até que aquilo que o Senhor falou a nosso respeito não vai se cumprir. Mas o Senhor me mandou aqui nessa noite para te lembrar de promessas antigas, de palavras liberadas pelo Senhor a seu respeito, palavras antigas, promessas antigas, que você deixou para trás, esqueceu, que você seguiu a sua vida para não se frustrar mais, para não esperar mais. Eu quero falar uma coisa para você.
você, irmãos, expectativa é diferente de fé. Expectativa é, amanhã pode fazer sol, pode chover, pode fazer calor, pode fazer frio, isso é uma expectativa. Agora, fé é certeza, fé é convicção, fé é firme fundamento, fé eu piso na realidade criada por Deus para a minha vida. Fé é convicção de que, ainda que eu não esteja vendo com os meus próprios olhos, o que Deus for já é real no mundo espiritual. E Davi agora estava vivendo essa palavra que foi liberada lá por Samuel há muitos anos atrás, agora reinando sobre toda Jerusalém. Davi decide então nesse momento reconquistar Jerusalém, que agora estava sob o domínio dos jebuseus. Lá no livro de Josué, no capítulo 15, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Josué, no capítulo 15. É o capítulo onde Josué ali começa a distribuir as terras para o povo de Deus, terras que, por causa das lutas, por causa das batalhas, eles foram conquistando. E agora Josué vai distribuindo e distribui uma terra à tribo de Judá. Josué no capítulo 15, lá no versículo 63. Esse capítulo, como eu disse, é o capítulo onde Josué entrega esse lugar, essa Jerusalém, na mão da tribo de Judá. Mas, lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 16, havia uma direção do Senhor. E a direção do Senhor para o povo de Deus é: não deixe nada vivo. Todos os lugares em que vocês forem conquistando, o Senhor falou: você vai conquistar e você não vai deixar nada vivo. Todo ser que tiver fôlego, você vai destruir, você vai aniquilar, você vai acabar com tudo de vez. Mas no versículo 63, do capítulo 15 de Josué, a palavra de Deus diz: contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Nesse capítulo de Josué, eles deixam uma brecha, eles deixam uma coisa pequena para trás. Com certeza você já ouviu a frase de que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha, porque a montanha, ela está na nossa frente, ela está bem na nossa frente. É como alguém, uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a sua caminhada cristã, tem temor no Senhor, vive, ama Jesus, busca viver a palavra e nas grandes coisas ele prontamente cristão. Mas pequenas coisas, pequenas pedrinhas vão ficando para trás, vão deixando, a gente vai deixando para lá, vamos deixando com que aquilo ali que tem agora uma pequena importância vai ficando, vai deixando de lado aquele famoso: o que tem? Só um pouquinho, isso não tem nada a ver. Deus havia dado uma ordem para o povo: você vai conquistar as terras e você não vai deixar nada e ninguém vivo. Mas nesse capítulo 15 de Josué, a palavra de Deus diz que a tribo de Judá não consegue expulsar os jebuseus, e os jebuseus começam a habitar entre o povo de Deus e eles começam a conviver com eles. Irmãos, obedecer pela metade é obedecer? Não. As mães aqui de plantão, quando você fala para o seu filho: vai lá, faz isso, isso e isso. Aí seu filho vai lá e faz uma coisa que você mandou fazer. Ele obedeceu? Não, não obedeceu. Agora, você sabia que existe uma diferença entre obedecer e se submeter? A gente pensa que pelo fato de estarmos obedecendo a Deus, estamos nos submetendo a Deus. Mas você é capaz de obedecer a Deus sem se submeter a Deus.
bebedor, encheu o copo d'água e trouxe. Ela obedeceu o que eu pedi? Obedeceu, irmãos? Sim, ela fez o que eu pedi. Mas ela pode ter saído daqui e ido até lá dizendo: por que eu? Por que eu não vejo outra pessoa? Por que ela mesma não vai? Por que outra pessoa não vai? Tudo sou eu. Quantas vezes nós estamos vivendo na palavra, nos ministérios, obedecendo a Deus, mas o coração não se submete. O coração não está submisso àquilo que Deus mandou você fazer. Existe um louvor que diz: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Todo mundo gosta da novidade? Algumas pessoas não gostam, não. O novo, às vezes, nos assusta. Porque o novo nos faz sair de um lugar que eu já estou acostumada, que eu já sei lidar, com situações que eu já aprendi, eu já sei como é que faz para trazer, para tratar, para falar. E de repente o Senhor me tira desse lugar de conforto e me leva para algo novo. Vou trazer um exemplo pessoal para os irmãos. Muitos anos eu alisava meu cabelo, fazia progressiva. E aí, irmãos, meu cabelo começou a cair. E aí aquela luta, né, as mulheres? Meu Deus do céu, ou fica com cabelo liso, ou fica de cabelo, ou fica sem cabelo. O que você quer? Ou você está de cabelo liso sem cabelo, ou fica de cabelo cacheado com cabelo? E eu fazia progressiva há tantos anos que eu nem me lembrava mais como era o meu cabelo sem a progressiva. Só que eu tive que tomar uma decisão. E diferente de muitas pessoas que decidem passar pela transição, eu não pude decidir. Eu tive que passar pela transição, porque ou eu assumi o meu cabelo cacheado e tinha cabelo, ou eu ficava alisando o cabelo e perdi meu cabelo. Então não foi uma escolha que eu fiz, mas foi algo que eu fui obrigada a fazer. É tão bom, né, quando a gente faz essas coisas. Ai, Jesus, que lindo, Jesus, não faz isso. Ai, Jesus, eu amo isso. Aí Jesus, agora para Senhor, eu amo isso. Quando Jesus fala assim para você: agora faz isso com você, Senhor. Mas eu não quero, né? Senhor, mas eu não me vejo. Irmãos, o processo de transição capilar, eu estou dizendo isso só para o pessoal, porque para a mulher o cabelo é uma parte muito importante. O cabelo, ele moldura o rosto. Às vezes a gente não está bem, arrumar o cabelo a gente já fica feliz, né? Se o cabelo está legal, a gente está feliz, graças a Deus. Mas aquele dia que o cabelo decide não nos ajudar, fala: misericórdia, meu Deus do céu, está legal. E eu fui passando pela transição capilar.
resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Muitos de nós estamos muito bem em resistir ao diabo, tentando, mas na verdade o passo anterior, que é de sujeitar a Deus, estamos falhando. E por causa disso, passamos a conviver com os jebuseus. Passamos a conviver bem com situações das quais eu já tinha que ter banido da minha vida. Eu já tinha que ter colocado para fora da minha vida. Aquele comportamento, aquele gosto, aquele costume já devia ter saído da minha vida, mas não. E aí eu falo aquela célebre frase: Deus conhece meu coração. E conhece mesmo. Conhece tanto que ele diz que é corrupto e terrivelmente enganoso. O povo de Deus passou a conviver com os jebuseus. Irmãos, o que pode ser hoje inofensivo, com o passar do tempo, pode tomar grandes proporções a ponto de usurpar o que Deus estabeleceu para a tua vida. O que hoje é pequeno, o que hoje é bobo, o que hoje são só alguns jebuseus convivendo comigo, ao passar dos anos, aquela coisa pequena, inofensivo, ela começa a tomar uma proporção onde daqui a pouco eu não tenho mais controle sobre aquela situação que antes era pequena, era inofensivo. O que tem? Só um pouquinho. E Deus me enviou aqui para dizer: pare de questionar as direções de Deus. Diga comigo uma coisa, irmãos. Fale comigo. Eu não vou entender tudo. Glória a Deus. Eu não vou entender tudo. A resposta de Jesus a Pedro foi: o que eu faço agora você não sabe, mas depois o saberás. E esse depois pode ser aqui na terra, pode ser no céu. Pare de entender as direções, os direcionamentos de Deus, de tentar entender. Deus nem sempre lhe dará explicações. É aquele trabalho, é aquela amizade, é aquela conversa que o Senhor já falou com você e você diz: mas por que, Senhor? Sabe, irmãos, muitas pessoas estão apegadas àquilo que o Senhor já mandou abandonar há muito tempo. Porque você não entende, você não concorda. Mas são os pequenos jebuseus que estão convivendo com você. São os pequenos jebuseus que convivem pacificamente com você. Você não sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabe por que está falando, Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe quem são essas pessoas. Ele sabe de conversas que você não sabe. Ele sabe de planos que você não sabe. Ele sabe de intenções que você não sabe. Ele sabe. Ele sabe. Moisés não sabia, mas Arão e Miriam estavam tendo uma conversa que a palavra de Deus diz que Deus ouviu e não gostou. Moisés não sabia, mas havia pessoas ali falando de Moisés. O que ontem era detalhe, hoje talvez pode estar crescendo e se tornando agora um gigante a ser enfrentado. E o Senhor, Ele me envia nessa noite aqui para lembrar a você de conversas que ainda não aconteceram, mas Ele já te disse: vai lá e conversa. Vai lá e lança a luz. Situações que não foram resolvidas, foram deixadas de lado, não foram esclarecidas, não foram. Questionamentos que estão na tua mente, entendimentos que você teve a respeito de uma determinada situação, que pode não ter sido toda
mentiras contadas. Jesus é luz, e nele não há treva alguma. Glória a Deus. Amém. Jesus é luz, e nele não há treva alguma. Irmãos, trevas é jurisdição de Satanás. Coisas ocultas, coisas escondidas, coisas aqui escondidas no meu coração, que hoje são pequenas coisas, pequenos gostos, pequenas curiosidades. Precisam ser confessadas, enfrentadas, precisa vir à luz, precisa trazer à tona. Eu te faço uma pergunta: o lixeiro, quando passa na tua rua, ele entra lá na tua casa dizendo: tira o lixo do banheiro, você esqueceu de colocar para fora? O que a gente faz? A gente ouve o lixeiro, sai correndo dentro de casa, esqueci de colocar o lixo para fora. Peraí, moça, o lixo aqui, peraí. Não é só na minha casa, não. É assim também lá na tua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque para o lixeiro levar, eu preciso colocar para fora. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Para o lixeiro levar aquele lixo, eu preciso colocar para fora. Muitas pessoas estão ocupadas espantando moscas, espantando moscas, espantando mosca. E a mosca é o seguinte: você espanta ela, volta. Você espanta ela e às vezes volta na cara da gente. Não é? Busada ela. Você espanta, ela volta. Você espanta, ela volta. E você já está cansada com essa luta. Eu já estou cansada de tanto expulsar. E a gente está mandando o demônio embora, mandando o inimigo embora, orando, intercedendo, jejuando, clamando, fazendo campanha, subindo no monte. Mas essa mosca, ela volta. Essa mosca, ela volta. Essa mosca, ela volta. Mas sabe quando que a mosca ela vai embora de uma vez por todas, irmãos? Quando aquilo que atrai a mosca é retirado do ambiente. Glória. Você já viu um cachorro quando tem uma ferida? Enquanto as moscas têm acesso àquela ferida, a ferida daquele cachorro ela não cicatriza. Quem aqui já viu isso? O bicho tem machucado, enquanto a mosca está ali posando, a ferida daquele bichinho não é cicatrizada, e ela piora. Você sabia que um dos nomes do inimigo é o Senhor das moscas? Enquanto você se ocupar em espantar as moscas, você vai cansar. E Deus me enviou aqui nessa noite e diz: limpa o ambiente e as moscas vão sair. Os demônios, irmãos, são parasitas que são atraídos pelos lixos da nossa alma. E os demônios, as baratas, os ratos, as moscas são atraídos por lixos que a gente fica ali alimentando. E essas moscas vão se alimentando de feridas abertas que nunca são saradas, nunca são curadas, doenças do nosso corpo que nunca que cicatrizam. Por quê? Porque a raiz dessa doença não é físico, é uma ferida aberta nas nossas emoções que precisa ser exposta para que o médico dos médicos nos cure. Deus, aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz: Ele fez a ferida e Ele ligará. Não é um Deus masoquista que quer nos machucar, que quer nos ferir, não é isso, irmãos. É a figura de um médico que diagnosticou um câncer, um tumor ali no interior daquela pessoa, mas para que aquele câncer, aquele tumor, ele seja arrancado, o cirurgião ele precisa fazer um corte. Não é um corte que mata, não é essa ferida
tirar a sua armadura, está totalmente leproso, uma ferida que vai apodrecendo de dentro para fora. E aos poucos vai perdendo seus membros, aos poucos perde a sensibilidade. O pecado na nossa vida ele tem um processo. Primeiro começa com um pensamento, uma curiosidade, uma sugestão, uma ideia, que se eu não exponho, se eu não lanço luz, daqui a pouco aquela ideia ela se torna um sentimento, e esse sentimento, uma vez também não exposto, ele se torna uma vontade. E a Bíblia fala que o pecado, uma vez concebido, ele gera morte. Quantos de nós, irmãos, já perdemos a sensibilidade, aquela dor, aquilo que sentíamos antes do início da nossa conversão, no pequeno pecado, numa pequena falha, no pequeno tropeção, no pensamento, no sentimento, Senhor, me perdoa. Mas vai passando os anos e aquela dor, aquela sensibilidade ao Espírito Santo, ela vai se perdendo, eu vou perdendo a sensibilidade. Mas por fora, um poderoso líder de exército, com as suas divisas, com uma vida exposta para quem vê de fora de sucesso, mas os da casa sabem o quanto ele ou ela está destruído e precisa desesperadamente de socorro, de ajuda. É tempo de resolver. Glória a Deus, amém. É tempo de resolver. É tempo de reconquistar o que nos foi dado como herança da parte do Espírito Santo. É tempo de reconquistar, de visitar lugares antigamente que foram destruídos, mas que há lá atrás. Era uma vida de tanto temor, era uma vida de tanta busca, era uma vida de tanta leitura da palavra. Era uma vida onde Jesus era primeiro, era o único, era tudo. Glória a Deus. Mas agora é quando dá tempo, quando sobra tempo. E eu vou orar e às vezes eu estou tão cansada que eu peço até para Jesus abençoar meu pecado. Tanto sono que eu estou sentindo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para que aquela palavra, aquela promessa que te foi dada no início, se cumpra da parte do Senhor. O Senhor te convida agora a fazer o caminho de volta, a olhar para trás, a olhar para dentro, a se perceber, a permitir que a luz de Jesus invada o teu interior, visitando todas as áreas escondidas, todos os quartos escondidos, todas as áreas ocultas, tudo aquilo que a gente quer esquecer. Quando a gente se expõe diante da luz que é Jesus, o próprio Deus nos dará estratégias para colocar essas fortalezas ao chão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitos e muitos anos depois, agora, Josué já morreu, já nasceram outras gerações, agora Davi tem o papel de voltar lá onde? Naquele lugar que pertencia a Judá, naquele lugar que pertencia a Judá, que poucos jebuseus conviviam com eles. Agora não era mais Jerusalém, agora o nome da cidade era Jebus. Aquilo que era inofensivo, pequeno, tomou a promessa dada por Deus ao povo de Deus. Agora Davi precisa voltar lá. Agora tem uma fortaleza, agora tem muralhas. Agora Jerusalém era chamada de Jebus. Deus nos dará estratégia, e a primeira delas é: deixa, tem um louvor antigo que fala, deixa a luz do céu entrar. Só os antigos sabem,
você possa reconquistar esse lugar, é permitir que Jesus lance luz às suas trevas. Graças a Deus. Glória a Deus. Permita que Jesus agora exponha o teu coração. Permita que Jesus agora ilumine toda essa área escura. Há um versículo muito conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E esse texto fala de uma coisa agora, local, e uma luz que me conduz no caminho. Lâmpada para os meus pés é a luz de Jesus que me mostra onde que eu estou, em que vida que eu estou vivendo, em que posição que eu estou agora. Existe uma história da Alice do País das Maravilhas, que ela, ou o gato, está ali numa floresta e ele se perdeu, ele quer sair dali. E aparece alguém ali na floresta e diz: como é que eu faço para sair daqui? Estou perdido. E aí o gato pergunta para ele assim: mas para onde você quer ir? Aí ele diz: não sei. Aí o gato diz para ele: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Você sabe para onde você quer ir, mas antes de saber para onde você quer ir, você precisa saber onde você está. Não é assim no GPS? Não é assim quando a gente quer ir para algum lugar? O GPS ele vai estabelecer um caminho a partir de onde eu estou. Aonde você está? Eu estou aqui. Para onde você quer ir? Eu quero ir para lá. Antes de olhar para onde você quer ir, Senhor, o que eu estou vivendo agora? Quem eu sou hoje? Quem é essa pessoa que eu me tornei hoje? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É essa luz de Jesus que me mostra quem de fato eu sou, que faz um raio-x no meu coração, me mostrando de fato como eu estou por dentro. Mas luz também para o meu caminho. É essa luz de Jesus que me conduz a partir de onde eu estou. Ai, irmãos, peça a Jesus Cristo: Senhor, ilumina o meu coração. Me mostra quem eu estou agora, quem eu sou agora, em que lugar espiritualmente eu estou agora, para que eu possa iluminar os olhos do meu entendimento, para que meu caminho seja iluminado, para que o Senhor me conduza na rota que Ele tem para mim. E o GPS é assim, né? Quando a gente sai da rota que Ele colocou, o GPS diz: recalculando a rota. É a graça, é o favor de Deus. E por mais que a gente vá para um lado ou vá para o outro, a gente para onde a gente está e diz: Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo faz recalculando a rota, para que você chegue no lugar que Deus estabeleceu para você. É essa Jerusalém que hoje, irmãos, não é um local físico, mas sou eu, é você. É esse lugar da visitação do Espírito Santo. É esse lugar que anos depois Jesus iria entrar montado no seu jumentinho. É esse lugar que anos depois o Pentecoste iria acontecer. Glória a Deus. Porque Davi reconquistou Jerusalém.
avó faleceu em novembro. E aí minha família começou a fazer isso. Quem? Os desviados, aleluia. Estava lá a mensagem no Instagram, no Facebook, honrando. Glória a Deus, coisa linda. Aí chegou Natal. Aí, pastora Lorena, você pode dar uma palavra? Eu falei, claro que posso. Foi eu dar uma palavra para minha família. Eu disse a eles, irmão, sabe o que é honrar? Honrar é mais do que falar bem de você. Honrar é eu olhar aquilo que você fez, a obra que você estabeleceu e dar continuidade àquilo que você começou. Quando Josué era continuidade à obra que Moisés começou, Josué não só obedece a Deus, mas honra tudo aquilo que Moisés fez até então. Honre essa pessoa que te ensinou, que te apresentou Jesus como fazendo com os outros a mesma coisa que ela fez com você. Glória a Deus, amém. É Jesus que está pulando agora a tua rota, te fazendo olhar para o autor e consumador da tua fé. Glória a Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas antes disso, antes dessa obra externa, Jesus ele quer fazer essa obra interna. Ele quer entrar nessa Jerusalém que sou eu. É o Espírito Santo agora, nesse papel de Josué, nesse papel de Davi, que olha para essa Jerusalém que talvez agora está tomada por jebuseus. Mas essa Jerusalém que sou eu e você agora se prostra diante da presença de Deus. Me perdoa, porque eu me desviei na caminhada. Eu olhei para a direita, para a esquerda. Eu dei mais importância a opiniões, pensamentos, sentimentos, críticas, aquilo que as pessoas esperavam a meu respeito, que me esqueci de olhar para o autor e consumador da minha fé. Jesus te dará a estratégia. Não sei se enfrentando corpo a corpo, se encurralando o inimigo, se marchando 7 dias, 7 vezes, gritando ao redor da muralha, se entrando pela porta, se entrando pela brecha da porta, ou se humilhando e indo pelo caminho subterrâneo com a obra descendo agora. Porque é nesse lugar que a descida do Espírito Santo virá. Eu quero que você